pessoal, bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Hoje eu estou aqui diretamente do RH Summit com vocês. Meu nome é Milena Faneco e eu vou falar com Léo Kaufmann. Quem era o dono disso tudo? O CEO disso tudo, o idealizador disso tudo. E a gente vai começar tentando entender como que você idealizou tudo isso, como que nasceu o RH Summit, qual é a edição que nós estamos. Por favor, Léo. Nós estamos na 8ª edição. O RH Summit nasceu no intuito de democratizar o acesso a conhecimento. Então, durante 6 anos, ele foi no formato online. E nesse formato, a gente alcançou mais de 500 mil de pessoas. Gente, é muita gente. Então, isso brasileiro, o Brasil todo, tem uma comunidade muito bacana em Angola, que acompanha a gente, é muito divertido o pessoal de lá. Mas chegou um momento que era necessário materializar o bichinho. E aí, ano passado, a gente comprou essa briga e foram uns 100 dias para o evento ser construído. Nesses 100 dias, a gente reuniu 2.500 pessoas presencialmente aqui em São Paulo. 40 marcas e mais de 100 palestrantes. Isso em 100 dias, com a pálpebra meio, né? Tremendo. Mas foi. E já no ano passado a gente confirmou essa edição, que agora a gente dobraria de tamanho. E esse ano a gente está aqui no Expo Center Norte, trazendo 5.400 pessoas. Meta cumprida. A meta de patrocínios, que era 80, virou 120. Então a gente tem 120 marcas que acreditaram nesse sonho com a gente. Mais de 150 palestrantes, na verdade, sendo mais exato, 189 palestrantes, e principalmente palestrantes que vivem o dia a dia do RH. Não é palestrante motivacional. Não é blá blá blá. Não é RH que abraça a árvore, gente. É RH que faz negócio. Muito bom. Uma curiosidade. Qual é o insight? Como que você consegue trazer tanta gente? Como que é o seu processo de curadoria para trazer essa galera toda? Eu visito eventos de RH, mas principalmente eu visito outras tribos, como eu brinco. Eu vou em evento jurídico, de tecnologia, de finança, eu quero saber qual a dor deles e como que gestão de pessoas se conecta a isso. Baseado nisso, eu começo a construir o RH Summit, provocando que o RH atenda a essas necessidades. Para esse ano, eu entendi que inteligência artificial vai roubar meu emprego. Não, calma, amiga, não é isso. Mas a burrice humana vai. Gostei disso. Vai fazer você perder o seu emprego. No começo da história, existe um ser humano. No final, também. Eu preciso fazer a pergunta certa e avaliar a resposta. Isso requer conhecimento. E eu faço um paralelo muito simples com Excel. No Excel a gente pegava um monte de dado, precisava construir uma fórmula para ter uma relação. Se eu errasse a fórmula, dava aquele erro maldito que todo mundo só dava um soquinho na mesa em inferno. A IA não dá erro. A IA alucina e ela vai te dar uma outra informação. Então a IA tem a capacidade de alucinar e falar que a gente já podia viver em Marte. Pode. Se eu não tenho conhecimento suficiente, eu faço. E se você não dá o comando, não dá o comando certo? Você não sabe fazer a pergunta certa. Então, a provocação desse ano foi que usássemos sim inteligência artificial, mas que a gente unisse a humana, que é o conhecimento que a gente precisa ter, e a inteligência comportamental, que é como eu me relaciono. Só o humano tem. Exatamente. E aí nisso eu desço em 3 pilares, que são os 3 palcos que rolam aqui. Aí minha outra pergunta era, o que você pensou quando você colocou 3 palcos no mesmo ambiente, tratando de temas diferentes? Porque, primeiro, quando eu falo de inteligência de RH, ela é transversal. Mas tem momentos que eu vou precisar descer em 3 temas que eu entendo que completam isso. Gestão de talentos, que é quando eu preciso olhar a jornada do colaborador como um todo, desde candidato, colaborador até o offboarding, o que eu preciso melhorar e onde que as inteligências entram nisso. O segundo ponto, quando eu vou para a inteligência na gestão de talentos, na gestão de líderes, numa provocação muito clara. O RH olha muito para o colaborador. No meio do caminho tem um líder. Quem olha para o líder? Que pode me ajudar como RH ou pode acabar com tudo que eu estou fazendo. E aquela frase que dificilmente as pessoas não ouviram,
a pessoa não pede demissão da empresa. E ninguém está fazendo nada para melhorar esse líder. Então, nós, como RH, melhorarmos os nossos líderes, a gente está facilitando a nossa vida, gente. É menos rotatividade, é menos problema de clima e até para convencer o seu chefe, menos passivo trabalhista. É verdade. E no terceiro pilar eu vou para estruturas, que é quando a pergunta é muito simples. A estrutura da minha empresa está me ajudando a crescer ou está travando? Diversidade, equidade e inclusão são parte da minha estrutura? Sim. Ou era só modinha do marketing? Então, este é o palco principal. A partir disso, eu também desmembro duas arenas. Uma que eu traduzo tudo isso para o profissional de RH, que é uma equipe de RH. É ele sozinho, que ele só tem o ChatGPT para delegar. Fora isso, ele tem que se virar com tudo sozinho. Que é o RH que atua numa startup e numa PME. E segundo o dado do Sebrae, 96% das nossas empresas são PMEs. Então, eu quero traduzir tudo isso para essa linguagem. A Arena bombou, ela volta no que vem. Olha. E tem a Arena C-Summit, que era uma provocação minha de trazer gestores de outras áreas para falar com o RH. Então lá teve CEO, CFO, CTO, porque o RH não acessa o board. Qual a linguagem que o board tem? O que ele quer do RH? Então aquela arena... Vamos ouvir quem demanda. Isso. E assim, uma pergunta que eu faço para muito RH. Você já perguntou para o seu CEO o que ele quer do RH? O que é RH para ele? Às vezes ele só quer que você contrate, rode a folha, e para ele isso tá uma entrega 100% e tá ok. E você tá lá inventando moda, complicando sua própria vida. Ô, Léo, quando você pensa para isso, né? Esse modelo que você trouxe, você está trazendo um pouco da sua experiência com isso? Essa transversalidade que você fala, esses três eixos, essa coexistência entre eles, você está bebendo da sua experiência dentro do mundo corporativo? Também, a minha origem, assim, trazendo para a galera, eu comecei minha carreira no Exército. Foram 3 anos de Exército Brasileiro e eu amo a cara do povo. Oi? Depois eu fui para o call center, onde eu fui operador, supervisor e onde eu me encontrei na área de treinamento. Lá eu fui um dos melhores multiplicadores do Itaú no ano de 2016. E é a área que eu sempre me dei muito bem, porque a minha criatividade aterriza ali. É onde eu consigo jogar tudo para fora. Quando eu construo o evento, eu trago essa forma um pouco diferente de construir, de falar das coisas. Se você olhar a headline do meu LinkedIn, vai estar falando do mundo corporativo de um jeito não corporativo. Eu provoco, eu quero saber diferente. E assim, o meu papel aqui não é ser um guru ou um dono da verdade. Eu não sou detentor da fórmula. Eu sou um provocador. Eu tô ali no palco fazendo a pessoa pensar, será que eu sou assim? Será que a minha empresa é desse jeito? Posso fazer uma pergunta? Por quê? Porque as pessoas não mudam com fórmulas prontas. Elas precisam refletir sobre o que elas estão fazendo, a realidade que elas vivem, e a partir disso a gente tem uma mudança. Fórmula pronta, você só vai reproduzir. E agora o porquê do porquê. O porquê que você quer que as pessoas mudem? Porque é assim que muda o mundo. E aí isso se conecta com a minha missão de vida. Era isso que eu queria, era aí que eu queria que você chegasse no seu propósito. A minha missão, Léo, é ser a referência que eu não tive. Eu cresci no interior do país e onde pessoas gays na TV eram o quê? A Vera Verão, motivo de risada, a piadinha. Não tinha uma referência de alguém de sucesso no mercado corporativo. Se hoje uma criança olhar e falar é possível, eu já cumpri uma das etapas. E quando eu escrevi a missão do RH Summit, que é impactar vidas e carreiras, é exatamente isso que eu quero fazer. Que eu não consigo impactar só a carreira sem impactar a vida, e não consigo impactar só a vida sem impactar a carreira. Então, tudo isso daqui é construído para que no final da história o profissional de RH assimile conhecimento, ele cresça na carreira, e não existe independência sem independência financeira. No final da história, a gente vive num mundo capitalista e que o dinheiro move. Então, eu quero que essas pessoas cresçam, que elas sejam melhores remuneradas e que elas atinjam objetivos que talvez nem elas sabiam que tinham. E mudem o mundo. Exatamente. E mudem o mundo.
E você acha que como que você tá nessa missão? Fazendo um balanço de tudo que você construiu. Olha quanta gente tem aqui, olha quanta gente vai sair transformada daqui e que tem o poder de transformar outras pessoas. Quando você olha para isso, o que você sente? Você acha que você está chegando lá? Eu estou no meio do caminho. Eu nunca vou chegar lá, porque a jornada nunca termina. Todo ano eu preciso reinventar isso daqui. Começa como? Quando? Eu já tenho o tema do ano que vem. Porque isso é, assim, minha cabeça são um monte de fios encapados. Uma hora conecta dois e sai uma ideia. O ano que vem eu vou traduzir o recursos humanos, o RH, para resultados humanos. Porque, de novo, volta ao início do nosso papo. No começo da história tem um ser humano, no final tem outro. Isso daqui não existe sem ser humano. Negócio nenhum existe sem ser humano. Então a IA não vai substituir o humano. A gente ainda vai precisar do senso crítico do humano para realizar as coisas e fazer os negócios acontecerem. Muito bom. Léo, quais são os maiores desafios que você enfrentou em construir um evento desse tamanho, de alcançar a reputação que alcançou? Porque se não tivesse reputação, você não teria conseguido lotar esse espaço, que é grande, né, com 6.000 pessoas. Quais foram esses desafios? O primeiro desafio é romper com um paradigma de construir um evento de RH diferente. De ser um evento que fala de negócio. Que às vezes eu brinco que o RH parece... O RH falar de dinheiro parece o Voldemort no Harry Potter. Sim. Não pode Deus, aquele que não devemos mencionar o nome. O RH tem que falar de dinheiro. É trazer essa minha percepção de um cara que passou pelo comercial, de um cara que rodou outras áreas de negócio. O que o RH precisa? Mas também trazer para esse evento uma forma nova de falar do mundo. Por muito tempo eu fui criticado por ser como eu sou. Quem que é o Léo? Alguém que é debochado, irônico, divertido. Nem o exército me deixou sério. Você acha que é um evento que vai deixar? E eu lembro de uma frase de um chefe meu no exército. Você é um ótimo profissional, mas você é um péssimo militar. Que bom que eu não fiquei lá. Que bom que você encontrou sua turma. É isso. E aí, hoje em dia se vende propósito como se fosse algo comprável. Meu propósito foi descobrir com 35 anos. E tá tudo certo, tá tudo bem. Tudo certo. Ele vai vir. Não é comprável. Não. Que muitas vezes na sua carreira você vai procurar um mentor e você vai encontrar um dementador de carreira que vai desviar você completamente e mais te confundir do que te ajudar. É uma responsabilidade muito grande você mentorar outra pessoa, com certeza. E tá no palco falando verdades que às vezes a plateia tá rindo e às vezes tá rindo de nervoso. Também existe uma responsabilidade. Você está cutucando em feridas. Você disse aqui, você traz provocações e tira a gente da zona do conforto e faz a gente pensar. E olhar para dentro, né? E olhar para dentro dói muitas vezes. É isso. E principalmente o RH brasileiro está no palco. O povo adora olhar para o Vale do Silício. É verdade. É a mesma realidade? Não. É a mesma regra trabalhista? Não. Para de olhar para fora do Brasil. O RH brasileiro é muito bom. A gente faz muito com muito pouco. Então para de olhar para fora. Procura ao seu redor um RH que vive a realidade igual à sua. Exatamente. Dentro de um país tão desigual, com tantas diferenças, né? Sociais, econômicas. Muito bom. Fazendo um balanço agora geral para a gente caminhar para o final. Me fala um pouquinho do que você achou do evento, quais são os aprendizados que você teve, daí fala um pouquinho do ano que vem. Para mim, assim, ano passado falaram que eu não devia descer do palco, que eu devia ser inacessível. Eu nunca vou ser essa pessoa. Eu vou rodar pelo evento, eu quero ouvir. Quando alguém me para e fala, ai, Léo, obrigado e tal, gostei do evento. Eu falei, gostou? Fez sentido para você? Porque aqui eu estou consumindo 2 recursos. Um deles não é multiplicável e o outro é mais difícil de multiplicar. Eu estou falando de tempo e dinheiro. Eu estou consumindo tempo, dinheiro de pessoas, de marcas, de empresas. Então tem que fazer sentido. Para o meu patrocinador tem que gerar negócio. Sem dúvida. Para o participante que veio... Acabei de falar com uma menina que veio da Bahia. Vieram em 7 pessoas. Ela gastou passagem, ingresso, hotel. Não é barato. Para eu construir um evento que não faça sentido. E muitas vezes ela deixou uma pilha de atividades na empresa dela que ela vai ter que
É correr isso. depois. E aí, quando eu ouço, fez sentido. Ah, Léo, acho que eu senti falta de tal pauta. Eu falei, não consigo colocar todas, mas vou refletir sobre nos próximos anos. E tem pauta que, gente, desculpa, não vai fazer sentido nenhum. Tem horas que eu olho e falo assim, ai, vou falar de ESG para PME. O cara tá vendendo almoço para pagar janta, tá com Não dificuldade. faz. É Não tô verdade. dizendo que ESG não seja importante, Sim, sim. mas não é o momento daquela Não empresa. é o momento naquele espaço, né? Para aquele momento ali. Isso. Aí o RH tá lá. Aí a gente precisa trabalhar ESG. Você sabe a realidade da empresa que você tá? Se você conhece, é esse nível de provocação. Como cuidar do básico e fazer o básico bem feito. Isso. Assim, vou deixar um desafio pra galera que tá assistindo. Vai lá no seu chefe e pergunta o que é RH pra ele, o que ele quer como RH e qual que é a meta da empresa esse ano, o que ela toca pra você. Aí você vai se tornar o princípio de um RH estratégico. E não um RH que só corre atrás de modinha e o que viu no TikTok, no Instagram, no LinkedIn ou recebeu no e-mail. Um RH que entende do que tá fazendo. Que bom. Que bom que você está trazendo e abrindo espaço para esse tipo de conversa. Eu acho que não é só o conhecimento que a gente ouve do palco para baixo, mas é essa troca que é possível de viver aqui com você, com vocês. Isso é muito rico e isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Então, o RH Summit é um espaço de troca, sobretudo. É troca entre participantes, entre palestrante e participante, entre todo mundo aqui dentro. Se não houver troca, tanto que eu gosto muito mais de painel do que de palestra. O painel tem troca. E no painel eu misturo gente de várias áreas, para mim se torna muito mais rico. Sim. E essa pluralidade de opiniões, de divergências, enfim, ela ajuda a crescer, né? E a assim, gente tem um olhar crítico. Isso é o ponto que eu não sou dono da verdade, que o último painel que eu mediei, o palestrante que alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei curiosa. Que ele estava falando muito do RH voltar ao básico, e ele me trouxe a provocação que não é voltar ao básico. É o equilíbrio entre saber o básico e conseguir inovar Avançar. naquilo que a gente precisa em tecnologia. Falei, pronto, instalou um triplex na minha cabeça. Mas sabe, Léo, às vezes a gente acha que inovar é trazer uma tecnologia X, Y, Z que revoluciona. E às vezes inovar não é isso. Às vezes a gente só precisa melhorar o processo. É isso. E assim, também como curador do evento, entender os assuntos que eu não entendo. Sim. Na Arena de Summit, eu não vivi o board de uma empresa. Eu não sei como é que é uma reunião do conselho. Eu nunca fui nesse espaço. Para isso, eu fui humilde o suficiente de chamar alguém que passou por essas etapas, por essas fases. Falei, você me ajuda? A Bia Nóbrega está lá mediando brilhantemente. Eu estou extremamente feliz. Que bom. Porque isso deu certo. Porque eu poderia ter sido arrogante e falar, não, eu vou fazer. Eu tenho consciência do que eu não sei. Eu sou humilde o suficiente de assumir que eu não sei e pedir ajuda para alguém. Isso faz parte. E trazer valor para o seu evento. Isso. Ter valor. Isso. Ia ficar um conteúdo raso. Não, mas valor. ali com Sim. ela tem vivência. Sim, tem vivência. Ela vive aquilo, é o dia a dia, né? Não é só um livro sendo lido, né? Não é só texto de internet, não é só LinkedIn. Não, é o dia a dia dos profissionais que estão aqui, que vivem, que experienciaram, viveram. É quase que provas sociais. É isso. E o evento é sobre isso, eu brinco que é um evento pra gente, feito por gente, falando sobre gente. É isso. Muito bom, Léo, parabéns. Obrigada. A gente está encerrando aqui, então, o segundo dia de RH Summit. Esperamos voltar aqui em 2026. E aí, esse ano que vem, por incrível que pareça, ele vai cair na semana do meu aniversário. Então vai ter bolo. Vai ter bolo. Léo, muito obrigada e parabéns agradeço, de novo. Obrigadão, viu, gente? Tchau, tchau.